Você já parou para pensar o porquê faz o que faz como cristão? Será que as suas ações são motivadas pelo amor a Deus ou apenas por algum tipo de obrigação? Se você sente que sua vida como cristão tem sido como um fardo para você, pode ser que ainda você não tenha descoberto a verdadeira motivação que transforma tudo: o amor de Deus. Recentemente eu assisti um vídeo do Luca Martini, que aquele vídeo me confrontou e veio exatamente encontro com os meus pensamentos e as minhas atitudes. Foi como um espelho sendo colocado em minha frente, e eu fui forçado a encarar uma realidade desconfortável. Eu estava vivendo o cristianismo de uma maneira mecânica, sabe? Sim, eu ajudava as pessoas, eu ia à igreja todos os domingos, fazia caridade, mas tudo isso feito de uma forma automática, quase como uma obrigação. E a pergunta que começou a ecoar na minha mente foi: por que estou fazendo tudo isso? Será que eu realmente entendo o motivo por trás das minhas ações? E à medida que o tempo passava, eu estava percebendo que a rotina cristã estava sendo pesada e um pouco forçada para mim. Ir à igreja não era mais um momento de comunhão e renovação, mas sim uma tarefa semanal que eu precisava riscar da minha lista. Ajudar os outros, participar de obras sociais, tudo isso começou a parecer como uma obrigação para mim. Era algo que eu fazia apenas para cumprir uma tabela ou algum dever de uma pessoa que é cristã. E sabe o que é pior? Eu sentia que quanto mais eu fazia, mais vazio eu me sentia. Aquela alegria e a paz que eu vivia no começo da minha fé estavam se esvaziando. E o ser cristão estava mais se tornando um fardo do que uma fonte de vida. Foi então que eu tomei a decisão de participar de um retiro chamado Encontro com Deus. Para ser sincero, eu não esperava tanta coisa. Eu estava cético. Eu já tinha ouvido falar desses encontros antes, mas eu achava que era só mais um evento, mais um compromisso para mim, vamos dizer, riscar da agenda. Mas o que aconteceu lá foi completamente diferente. Durante 2 dias que eu passei naquele retiro, algo começou a mudar dentro de mim. Foi como se uma venda caísse dos meus olhos. E pela primeira vez eu pude ver o amor de Cristo de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Ali, no meio de orações, louvores, reflexões profundas, eu entendi que todo esse tempo eu estava fazendo as coisas da maneira errada. Eu estava tentando ganhar o amor de Deus através das minhas ações, quando na verdade o amor dele já estava ali, me esperando para ser descoberto. Então, quando eu saí daquele encontro, parecia que uma nova chama havia se acendido no meu coração. De repente, tudo fez sentido, e eu não estava mais preso naquela rotina de fazer coisas só por fazer. Agora, cada ação tinha sim um propósito, uma motivação, o amor de Deus por mim. Então eu senti uma necessidade urgente de compartilhar essa descoberta, de falar do amor de Cristo a todos ao meu redor. Era como se eu tivesse sido renovado, transformado por dentro. E essa transformação não era só uma emoção passageira, era sim uma mudança profunda que começou a influenciar em todas as áreas da minha vida. A minha vontade era gritar para o mundo inteiro que Deus nos ama primeiro e que tudo que fazemos como cristão deve ser uma resposta a esse amor e não uma tentativa simples de conquistá-lo. Então, depois de voltar para casa, eu comecei a querer buscar mais e compreender mais o cristianismo. Foi então que eu me deparei com o vídeo do Luca Martini e ele mencionou John Wesley, um dos maiores pregadores da história. Wesley falava sobre um termo quase cristão, uma pessoa que faz tudo certo, é honesta, generosa, faz caridade, frequenta a igreja todos os domingos, é religiosa, mas que ainda não encontrou a verdadeira essência do cristianismo, o amor de Deus. Ao buscar e ler um pouco mais sobre o quase cristão, senti como se Wesley estivesse falando diretamente comigo. Eu percebi que, por muito tempo, eu fui esse quase cristão. Fazia tudo o que se esperava de um cristão, mas o meu coração não estava realmente envolvido. Eu estava mais agindo por obrigação e não por amor. Foi só depois de entender que Deus me amou primeiro que eu pude finalmente sair desse ciclo de obrigações e viver sim uma vida cristã plena e verdadeira. A grande revelação que mudou tudo para mim foi simples, mas profundamente transformadora. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso você encontra lá em 1 João, capítulo 4, no verso 19.
Durante todo esse tempo eu estava tentando amar a Deus com todas as minhas forças, achando que eu precisava fazer algo para merecer esse amor. Mas é na verdade que o amor de Deus já estava ali, desde o começo. Ele me amou antes de qualquer coisa. E é esse amor que me capacita a amá-lo de volta. Essa é a essência do Evangelho. E não se trata do que fazemos por Deus, mas do que Ele fez por nós. Quando essa verdade penetra em nosso coração, nossas ações deixam de ser pesadas obrigações e se tornam uma resposta natural, cheia de alegria ao amor de Deus. Agora eu quero te convidar a refletir. Por que você faz o que faz como cristão? Será que assim como eu, você tem vivido como um quase cristão, fazendo tudo certo, mas sim a verdadeira alegria? Eu te convido a permitir que o amor de Deus preencha o seu coração, porque é só quando entendemos que Ele nos amou primeiro é que podemos viver um cristianismo verdadeiro, leve e cheio de significado. Não permita que o Evangelho seja um peso na sua vida. Viva-o como uma resposta ao amor de Deus, um amor que nos amou primeiro e que é o único motivo que importa. E se essa mensagem tocou no seu coração de alguma forma, compartilhe com uma pessoa que precisa ouvir isso também. E se você passou por algo parecido, deixa aqui nos comentários abaixo. Vamos juntos buscar viver um cristianismo verdadeiro e autêntico, motivado 100% pelo amor de Deus.